agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer aqui aos adolescentes da Nova Canaã, que nos deu essa oportunidade, juntamente com o dirigente, e fico feliz de estar aqui também o pastor Antônio nos acompanhando, e é um grande privilégio estar na companhia também da cantora Célia, que ela é de Açailândia, mas já tem uma extensão aqui do Eliseu, e graças a Deus foi muito querida por nós e também tem nos abençoado muito. Amém? Acharam? Vamos ler o versículo de número 2. Eu quero que os irmãos leiam, porque a minha Bíblia é uma outra versão, mas lá todos leiam já no 3. 1, 2, 3, já. Já terminou. Os irmãos que não têm Bíblia, levante a mão, por favor. Os que não têm Bíblia, levanta bem alto. Deixa eu ver aqui. Uma quantidade grande de irmãos que não têm Bíblia. Tem que ter Bíblia, viu? Economiza um sapato, mas compra uma Bíblia. Deixa eu ler a minha versão para vocês entenderem. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremi diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Podem sentar, amados, louvando e adorando o nome do Senhor. Tem sido um grande desafio. Gostaria que todos olhassem para mim, por favor, e me dessem atenção. Deixa eu só melhorar aqui. Mas para adolescente tem sido um desafio. Primeiro, porque eles não prestam atenção. Olhe para cá. Porque eles não prestam atenção. Segundo, porque eles estão numa fase de vida assim muito acomodados. E poucos têm um sofrimento pesado. Ainda o conforto do pai, ainda tem uma grande satisfação da vida, tem as esperanças de um futuro, ainda não enfrentaram uma vida de uma grande dureza. E parece assim que o homem gosta mesmo de Deus é quando ele começa a sofrer nesta vida. Mas eu quero pedir a Deus nessa noite que seja diferente aqui, que todos prestem atenção, para a gente poder entender o que Deus quer para nós. Porque quanto mais rápido nós procurarmos Deus, aprendermos dele, nos firmarmos nele, mais ainda seremos felizes nesta terra. Quanto mais rápido o homem acertar o caminho de Deus e encontrar a direção da sua vida, menos ele vai sofrer, menos ele vai encontrar dificuldades, e ele será mais vitorioso. Porque quanto mais tempo ele tiver vitória, mais vitórias ele vai alcançar. Assim foi Davi na Bíblia Sagrada, que desde pequeno conheceu a Deus e tem um relato muito grande de vitórias. Assim foi Daniel, assim foi José lá no Egito, porque eles encontraram a Deus muito cedo e logo eles encontraram o caminho da felicidade e alcançaram a vitória. Não é que eles não tivessem lutas, tiveram muitas lutas, mas em todos foram vitoriosos, e assim registra a Bíblia Sagrada. Mas nós estamos hoje aqui olhando em Abacuque, e principalmente nesse capítulo 3, versículo 2, que é um dos versículos-chave deste livro do profeta Abacuque. Abacuque significa abraço, é um nome que do hebraico eu digo assim mesmo. Abacuque, diga, Abacuque significa abraço, e abraço lembra muito a perdão, lembra muito a aproximação. Abraço lembra muito a afetividade. E Abacuque de fato está aqui vivendo um período em Israel que ele estava precisando de um abraço, não de um amigo, de um vizinho, mas um abraço de Deus, porque nesta época Deus havia deixado um pouco de lado o interesse de abraçar Israel, e ele estava mesmo interessado era em
castigar Israel. Por quê? Porque o povo havia se deixado dos caminhos de Deus e estavam nas práticas erradas. E quando surge Abacuque, ele surge como um profeta no meio do povo para poder profetizar, ou seja, falar o que Deus queria falar ao povo. Porque surge Abacuque para falar para o povo primeiro, porque o povo deixa de conversar com Deus, e Abacuque não deixou, ele continuou. Então ele foi o porta-voz de Deus, porque só podemos ouvir a voz de Deus quando nós estamos próximo dele, quando as nossas atitudes são atitudes que agradam ele e não nos afastam dele, porque a Bíblia diz que o pecado ele é uma barreira que separa o homem de Deus, e o povo estava voltado ao pecado, mas Abacuque conseguiu se manter íntegro, e então ele foi escolhido para ser chamado de profeta, o portador, o porta-voz de Deus. E ele começa a profetizar ao povo. E Abacuque, ele tinha uma forma muito bonita de falar, porque ele era poeta. E como ele era poeta, ele falava de uma forma bonita. É tão agradável ouvir aqui a cantora Célia sendo usada por Deus. Por quê? Porque ela está nesse lado, no lado dos poemas. Então a mensagem dela é cantada, é linda, encanta, vem com uma sonorização muito boa, que a gente gosta de ouvir. Assim era Abacuque, era um homem que falava não com dureza, como falou Isaías, mas ele falou com harmonia, com dedicação, com gestos agradáveis. Mas a mensagem dele era uma mensagem pesada, porque ele estava vivendo as vésperas que surgiu um império muito grande na terra, chamado Império Babilônico, e Deus estava já vendo aquele povo, chamado povo de Israel, sendo entregue nas mãos do Império Babilônico. E quando eles fossem entregues nas mãos do Império Babilônico, eles iriam passar por um sofrimento muito grande, que está registrado na Bíblia Sagrada. E Abacuque então é um homem que antevê essa situação, e Deus fala com ele e diz assim mesmo: olha, homem, profetiza esta nação, e diga para ele que precisam voltar às práticas que me agradam, porque se não acontecer isso, está surgindo na terra um império muito grande e muito valente, e se eles não voltarem à prática que me agrada, eles irão ser entregues na mão desse império, e logo esse império vai dominar sobre eles, vai escravizar eles, vai destruir a vida deles, vai separar pais de filhos, irmãos de irmãos, vai separar você, alguém da família, e eles vão viver de uma forma muito triste e caótica. E Abacuque então começa a profetizar, e dessa forma harmoniosa. E então ele vai falando, se você ler o primeiro capítulo, o segundo, você vai ver que ele, em forma de poemas, ele conta essa história. Ele diz que o povo tinha que se voltar a Deus, porque senão viria um juízo sobre ele, e esse juízo seria muito pesado, ao ponto dessa pessoa ser dominado, ser destruído em sofrimentos grandes, jogados em masmorras, em prisões. E Abacuque começa a falar. Mas nesse último capítulo, ele percebe então que aquela palavra não estava surgindo efeito. Porque quando a gente começa a pregar, a falar das coisas de Deus, parece que ninguém quer prestar atenção. Porque é tão difícil quando alguém vem para tentar corrigir alguém. A pessoa já tem o hábito daquela prática, mas alguém vem e diz: olha, não faça isso porque é errado, é tão ruim. É difícil porque você ou eu não queremos largar, deixar de lado aquilo que nós tanto gostamos de fazer. Mas a Bíblia diz que por amor a Deus a gente tem que fazer, trocar qualquer coisa desta vida por amor ao nosso Deus. E Abacuque, nos 2 primeiros capítulos, ele começa a falar aquela forma de mensagem, mas ninguém está lhe prestando atenção. No 3º capítulo, então, ele começa a orar em favor daquele povo, em favor da nação.
ele já esquece um pouco de lado de anunciar, ele já entra no estado de oração. Ele vê que o negócio vai ser feio, eles não vão atender, eles não vão atender aquele recado, eles não vão atender a ordem de Deus. Então ele começa a orar em favor do povo, e em suas orações ele exclama esse versículo 3, versículo 2 do capítulo 3, e ele diz assim mesmo: Senhor, aviva a tua obra. Com sentimento, com lágrima nos olhos, ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Levante a tua mão nesta noite. Aleluia. Feche os teus olhos por um tempinho aí. Você também vai fazer parte desse sofrimento. Pense que por culpa de alguém, você também pode cair nas mãos dos inimigos. Nessa hora você se esquece que essa pessoa é seu adversário, é seu inimigo. Nessa hora você esquece de desejar o mal para ele, porque a tua vida também está correndo risco. Nesta hora você só se lembra de Deus e diz: Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque na hora da perseguição, ela vem para todos. E ele diz a si mesmo, olha só as três partes deste versículo, ele diz a si mesmo, olha. Aleluia. Ele diz a si mesmo, versículo 2, ele diz, olha, Senhor, ouvi falar da tua fama. Olha o que ele diz, ouvi falar da tua fama. Segunda parte ele diz mesmo, olha, tremo diante dos teus atos, tremo. Na terceira parte ele diz, meu Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. E ele diz assim mesmo, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que Abacuque está dizendo de uma forma poética, com choro, com sentimentos, ele está fazendo uma grande referência ao poder de Deus. Ele diz assim mesmo, olha, eu ouvi falar das obras do passado. Abacuque ouviu falar o que Deus realizou no passado, e quando ele ouviu falar, ele não só viu falar de coisas boas, ele não só viu falar de abrir o mar vermelho, ele não só viu falar de sair água da rocha, ele não só viu falar de maná que caiu no céu, mas ele ouviu falar também que a terra abriu e entrou os inimigos. Ele ouviu falar também que aquela geração não quis obedecer os conselhos de Deus e foram proibidos de entrar na terra prometida. Ele ouviu falar também que Deus, ele é um Deus bondoso, mas quando a mão dele vem pesada, ela também esmaga, porque ele não aceita atitudes que não agrade a vontade dele. Aleluia. Ele ouviu falar também que ele é um Deus bondoso, mas a paciência dele acaba. Ele insiste, mas tem um dia que ele desiste, porque a Bíblia diz que chega o dia da ira de Deus. Ele protege uma vez e dá um conselho. Ele protege a segunda vez e dá um conselho. Ele protege a terceira vez e dá um conselho. Na quarta vez ele diz ao si mesmo, o conselho dele é esse: tu queres a vida ou tu queres a morte? Aí o conselho dele é: escolhe a vida. Porque ele está dizendo, eu me canso de tanto insistir e não ver mudança do povo. Ele ouviu falar do passado, que ele esmagou os inimigos. Ele ouviu falar do passado, que quando o povo se voltava a Deus, ele estendia a mão de misericórdia e protegia a vida do povo. E ele diz, como é que acontece isso?
só acontece com um avivamento. Diga assim mesmo: avivamento. Tem muita gente pensando que avivamento é movimento, e não é. Avivamento é um estado de reflexão do homem, para ele se encontrar no tempo e no espaço, olhar as suas práticas, as suas atitudes, olhar os seus defeitos, reconhecer que existe um Deus, clamar pela misericórdia dele, alcançar a bênção e ter o perdão dos seus pecados, o nome escrito no livro da vida e o direito de morar no céu. É por isso que o avivamento, ele nunca é um momento, ele é a vida inteira. O avivamento não é somente você chegou aqui, foi batizado com o Espírito Santo, porque tem dois tipos de pessoas. Tem aquele que é batizado com o Espírito Santo e tem o que foi batizado com o Espírito Santo. Um dia ele falou língua, um dia ele profetizou, um dia ele evangelizava, um dia ele pregava, um dia ele era obediente à palavra de Deus, um dia ele estava disposto a fazer as atitudes que agradavam a Deus. Mas hoje ele não ora mais, hoje não mais fala em línguas estranhas, não faz isso, isso é vida do erra. E esse não é o verdadeiro avivamento. O avivamento é aquele que diz a si mesmo: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te servir. Aleluia. E ele fala em três categorias. Abacuque fala no presente, e Abacuque fala no futuro. Para que serve o passado para a minha vida? O passado nós chamamos de história. Olhe bem isso. O passado nós chamamos de história. E para que serve a história?